Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Mais uma vez estamos aqui para trazer incidentes indeleves na primeira tela, na primeira televisão, a trazer mesmo incidentes de Miraj. Nós já havíamos falado da sua viagem de Makkah al-Mukarram para Bait al-Muqaddas. Saímos do Bait al-Muqaddas, fomos para o primeiro céu fomos até o sétimo céu, num dos programas onde esteve um convidado, que é Molana Osman. Hoje vamos falar mesmo, aqui na Karim Ali Salam chega no sétimo céu e nós vamos começar a conversa a partir daí. E alguma parte da visita que ele teve, que ele viu durante a caminhada, e depois vamos voltar, depois do sétimo céu, o incidente que ali ocorrer, as ofertas que ele receber, vai levar diretamente para Makkah al-Mukarram, apresentar ao seu povo, para nós vermos qual será a repercussão, a resposta do povo pelos presentes que traz e as recomendações, a informação que vai dar ao povo árabe. Com esta conversa, eu conto com a Passafina e conto com Molana Osman. Molana Osman, nós estamos aqui mais uma vez, estamos a falar do Meraj. Nós conseguimos chegar ao sétimo céu, né? Onde Nabi Karim alayhi salam chegou e encontrou-se com Allah subhanahu wa ta'ala. Se é a partir daí, a não ser que podíamos também começar com a Safina, o Nabi Karim alayhi salam viaja, anda a encontrar faz uma visita ao Jahannam, faz uma visita ao Jannat. Então gostaria que vocês preparassem mesmo nesse termo, porque é o mês mesmo de Rajab, para podermos falar sobre isso. Molana, estamos a ouvir aqui que ele chegou agora a encontrar-se com Allah subhanahu wa ta'ala. Podemos partir daí. Como é que foi depois? Como que foi o encontro? Depois, o que ele recebeu? E essas visitas, o que ele viu? O que ele repugnou? O que ele veio contar a nós? بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء. Agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pela oportunidade e também agradecer aqui à NSTV pelo convite formulado. Indo para a questão dada, através do Mi'raj nós tiramos várias lições, das quais algumas que vêm a recomendação de uma repreensão de uma ação em que o povo praticou, e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando voltou do Mi'raj, ele trouxe alguns conselhos e também alguns incentivos. Conselhos para as pessoas pararem de praticar uma certa ação e incentivo para eles se apegarem a uma certa ação. Num dos conselhos de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, após voltar do Mi'raj, ele diz o seguinte: Lamma urija bi, quando eu fui para Mi'raj, marartu bi qawmin, eu passei por um povo, lahum adfarum min nuhas, eles tinham unhas afiadas, yakhmashuna wujuhahum wa ya'kuluna luhumahum, que essas pessoas, através das suas próprias unhas, que eram afiadas de aço, o que eles faziam? Raspavam as suas próprias testas e comiam a sua própria carne. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse, Qultu, ele perguntou a Jibril, Man ha'ulai ya Jibril? Quem são essas pessoas? Então Jibril alayhi salatu wassalam, ele disse, Ha'ulai alladhina ya'kuluna luhuma an-nas. Essas pessoas são aquelas que costumavam consumir a carne das pessoas na terra. Então, em consonância a isso, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann, ou vocês que têm a fé, se abstenham dos maus pensamentos. Porque inna ba'd adh-dhanni, porque alguns dos maus pensamentos levam as pessoas ao erro e ao pecado. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta, será que alguém de vós gostaria de consumir a carne do seu próprio irmão morto? Esta é uma chamada de atenção da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz em frente, fakarihtumu, se abstenham desta ação. Então, nós abster-se de comer carne da ação de pensar mal, do outro, de ter maus pensamentos.
Sobre outros. Sim, sobre os outros. Este é um dos conselhos que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam quando voltou quando voltou do Mi'raj. Este foi um conselho geral para todo muçulmano. Existem também conselhos que o profeta sallallahu alaihi wasallam trouxe para um certo grupo. Por exemplo, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ele diz num dos hadiths: "Ya ma'ashara an-nisa, tasaddaqna", o grupo das mulheres, tenham o hábito de dar sadaqa, dar caridade. Isso às vezes é algo que não é muito vulgar na nossa sociedade, as mulheres darem caridade, né? Porque às vezes as pessoas olham que essa prática da caridade é mais para os homens e não para as mulheres. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz assim: "Ya ma'ashara an-nisa tasaddaqna", o grupo das mulheres, deem sadaqa. Fa inni ra'aytukunna, porque quando eu fui para Mi'raj, passei do Jahannam, vi o maior número de residentes do Jahannam são as mulheres. Opa. Então, para vocês poderem se salvar disso, é melhor a partir de já começarem a dar sadaqa. A dar o sadaqa. Sim, a caridade. Esses foram um dos conselhos que, alguns conselhos que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deu depois dele voltar do Mi'raj. Então, indo mesmo para um incidente, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando esteve no Mi'raj, o último encontro que ele teve, quase próximo a Allah subhanahu wa ta'ala, porque não se tem aqui a confirmação que o profeta sallallahu alaihi wasallam viu Allah subhanahu wa ta'ala. Este é um ponto muito importante que nós temos que, só gostaria que não tirasse, perdesse o fio de pensamento, que nós vamos ter em debate aqui. Estamos a falar da viagem, aqui são 2 pontos, a passa fina, onde o Maulana está nos a trazer, que viu senhoras, aconselhou senhoras a fazerem muito sadaqa, e outras também que estão no Jahannam, comiam carne morta de seus irmãos muçulmanos, razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala refere no Coran, traz uma referência desta, agora, alguma questão mais que podia acrescentar pela visita celestial do Nabi Karim alayhi salatu wassalam? Será que viu outros incidentes para além desses ou só foram esses? اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam não viu só esses incidentes, ele viu muitos mais incidentes, e todos esses incidentes que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que ele visse era para ele transmitir ao seu ummat, e através dessa transmissão o seu ummat colocasse a mão na consciência e fizesse aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer que nós façamos. Um outro incidente que Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu foi que havia mulheres que estavam suspensas pelos seios. Então ele, quando viu aquilo, perguntou a anjo Jibril alaihi salam: por que essas mulheres estão assim? Quem são essas mulheres? E Jibril disse: essas são aquelas mulheres que engravidavam de outros homens e davam aos seus maridos, ou seja, praticavam ziná, nesse ziná engravidavam e diziam que aquela grávida é do seu marido. Inventavam filhos para os seus esposos. Sim, elas faziam isso. Então o castigo que as mulheres tiveram ou que terão no dia do Qiyamah será esse: elas vão estar suspensas pelos seios. E um outro incidente também que Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu ainda sobre ziná é a respeito de homens, que haviam homens que do seu lado direito e do seu lado esquerdo tinha comida. Do lado direito tinha comida boa, bem preparada e tudo mais, e do lado esquerdo tinha comida mal preparada, comida podre, né? Mas aqueles homens, eles preferiam comer aquela comida que não estava boa. E quando Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou ao Jibril alaihi salam, ele disse que estes são aqueles homens que Allah subhanahu wa ta'ala facilitou o nikah para eles, fizeram nikah, tinham as suas mulheres lícitas, mas eles preferiam sair, deixavam as suas mulheres lícitas e iam encontrar-se com as mulheres não lícitas para eles. Então, esse também é um dos conselhos que Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deu aos homens, né?
Ou seja, a partir dessa Ensino. visão que ele teve, sim, a Acabou partir ficando uma escola Sim. para os muçulmanos. Sim, que nós temos, tanto homens quanto mulheres, temos que ter muito cuidado com o zina. Falando nisso, muito cuidado. Agora estamos a falar de uma viagem mesmo de Merakota. Agora voltamos ao nosso fio de pensamento, onde se encontra Allah subhanahu wa ta'ala e Nabi Karim alayhi salatu wassalam. Alguns historiadores, alguns alims são do unânime que ele não encontrou com Allah subhanahu wa ta'ala. Ou, na luz de hadith, não é? Diz que não encontrou, Sayyidina Aisha radiallahu ta'ala anha diz que não encontrou Allah subhanahu wa ta'ala, não se encontrou com o Nabi Karim alayhi salatu wassalam. E Hazrat Abbas, seu tio radiallahu ta'ala anhu, diz que encontrou com Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que é, Molana? Nos hadiths, os hadiths mais claros que nós temos e mais certeiros de alguns sahabas e envolvimento daqueles que são considerados por Asharatul Mubashara, a narração deles nos hadiths, eles dizem que quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam voltou do Mi'raj e contou um incidente que teve no Mi'raj, algumas pessoas perguntaram, alguns companheiros perguntaram a ele: Ya Rasulallah, hal ra'ayta rabbak? Oh Muhammad, oh Profeta de Allah, será que tiveste esse privilégio de se encontrar, de ver? Porque aqui há uma coisa: encontro e ver. Aqueles perguntaram se o Profeta sallallahu alaihi wasallam viu Allah, não que se ele encontrou-se. Então, o Profeta sallallahu alaihi wasallam, na resposta, ele diz: Nurun anna arah. Eu simplesmente vi na minha frente uma luz brilhante. E não descreveu que tipo de luz era, se era sombra de alguma criatura ou era sombra de algum objeto. Ele só disse Nurun anna arah. Por exemplo, se nós estivermos a caminhar, se foca à nossa frente uma lâmpada, não vamos conseguir ver nada do que tem lá. Okay. Automaticamente a nossa visão fica sedada. Então, neste incidente de Mi'raj, Este é hadith de esse hadith de Anas ibn Malik. Anas bin Malik. Anas ibn Malik, ele narra aqui, não só Anas ibn Malik, tem umas narrações também de Abdullah ibn Mas'ud. Eles dizem que quando os sahabas perguntaram ao Profeta sallallahu alaihi wasallam se ele teve essa oportunidade de ver Allah, ele simplesmente respondeu assim: Nurun anna arah. Eu simplesmente vi uma luz. Então não se deu aí claridade que o Profeta sallallahu alaihi wasallam viu Allah subhanahu wa ta'ala. Sim, é o Nur, Anas bin Malik radiallahu ta'ala, não é? Ele viu, a hadith do Sayyidina Abbas não tem relevância? Não que o hadith não tenha relevância. Normalmente, quando nós vamos no hadith, nós primeiro existe uma coisa no hadith. Este não é um tema propício para debater sobre, mas existe uma coisa que chama-se silsilatul hadith. Silsilatul hadith quer dizer a cadeia narrativa do próprio hadith. Porque o que nós temos que perceber, depois da morte do Profeta sallallahu alaihi wasallam e alguns sahabas, apareceram certas pessoas que começaram ou acrescentavam alguma coisa no próprio hadith ou diminuíam alguma coisa no hadith. E algumas dessas pessoas, o que eles usavam para ter a credibilidade dos seus hadiths, eles usavam aqueles nomes que eram nomes mais sonantes. Sim, foram mais sonantes, nomes de elite. Por exemplo, temos uma passagem de Imam Bukhari, que ele diz que chegou numa certa zona e quando ele chegou lá, encontrou, porventura, 10 pessoas. 10 pessoas tinham hadith. E cada pessoa trazia 10 hadiths. Ele recitava os hadiths com seus narradores. Quer dizer, eles citavam os hadiths, mas depois deles citarem os hadiths para Imam Bukhari, essa é uma das qualidades que Imam Bukhari tem na sua biografia, ele deixou algo muito importante para as pessoas e também admirável.
porque Imam Bukhari começou mesmo a partir da primeira pessoa, começou a citar desde o primeiro hadith até o 10º hadith que a pessoa citou para ele, e ele dizia que este hadith que você citou está errado. O hadith certo é este e é narrado por fulano, não por fulano. Isso nos mostra que houve aqui no meio alguma disparidade na narração do hadith. Seja emocional, seja... Sim, por isso que uma das pessoas que não quis assumir tanto esta parte de narração do hadith foi mesmo o Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. As pessoas conhecem Abu Huraira como o Sahaba que é o narrador de mais hadiths. É conhecido ele porque em todos os livros de hadith nós encontramos Abu Huraira com mais de 7.000 hadiths narrados. Em comparação com Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, que foi o primeiro khalifa, nós encontramos que nos kitabs de hadith Abu Bakr radiyallahu ta'ala tem poucos hadiths narrados. Mas não porque Abu Huraira radiyallahu ta'ala viveu quase 1 ano e meio com o profeta. Não fazia sentido, não faz sentido também para nós uma pessoa que viveu 1 ano e meio ter mais hadith do que a pessoa que passou, o próprio Abu Bakr, que passou quase toda a vida com o profeta sallallahu alaihi wasallam. O que aconteceu é que depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr radiyallahu ta'ala, ele teve este cuidado de não narrar certos hadiths. E alguns chegam até a dizer que alguns hadiths ele enterrou. Por quê? Porque ele dizia assim, que eu não tenho, posso narrar um hadith que talvez outro sahaba escutou de outra maneira. E vai trazer essa contradição. Então, para não criar essas contradições, ele preferia narrar alguns hadiths que os seus companheiros narraram. Então, nesse hadith de Abbas, tem essa contrariedade com o hadith de Abdullah ibn Mas'ud e hadith narrado também por al-Mu'minina, Aisha radiyallahu ta'ala anha. Narra um dos hadiths também que ela diz que os sahabas confirmaram que o profeta sallallahu alaihi wasallam não viu Allah subhanahu wa ta'ala. Não viu Allah subhanahu wa ta'ala. Essas são outras linhagens que nós estamos a ouvir aqui, não é? Vamos lá. A pá Safina, nós temos aqui o Nabi Karim alayhi salatu wassalam recebe uma das melhores ofertas que mudou a vida do Império Islâmico. O que ele recebeu lá? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teve o melhor presente que até hoje o mundo usufrui disso. Este presente é o Salah, que num dos programas aqui nós dissemos que o Salah vem da palavra Sila, que significa ligação. E esta ligação é a ligação que o servo tem para com o seu Criador. Não há melhor ligação que já existiu. Assim, não há melhor ligação que o Salah que já existiu na face da terra. Então foi este presente que Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu e transmitiu para nós. E nós, como seguidores de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, temos que fazer o uso deste presente que vai nos valer tanto aqui no dunya assim como no Akhirah. Quantos salats ele recebeu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam primeiramente recebeu 50 salats. Ele recebeu 50 salats e com a humildade dele e devoção por Allah subhanahu wa ta'ala, ele aceitou sem contestar. Só que ele ao descer, já de volta no sexto céu, ele encontrou-se novamente com Nabi Musa alayhi salam, que perguntou para ele: o que tu recebeste lá que o teu povo deve fazer, né? E Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: eu recebi o salat, 50 salats. Então Nabi Musa disse para ele: por experiência do povo de Israel, Bani Israel, eu temo que o teu povo não consiga fazer esses 50 salats. Então vá a Allah subhanahu wa ta'ala, peça para ele reduzir esses salats. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com humildade também, foi novamente a Allah subhanahu wa ta'ala e pediu que Allah subhanahu wa ta'ala reduzisse o número dos salats. Allah subhanahu wa ta'ala reduziu um número de 5 salats, ficando assim 45.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aceitou e de volta Nabi Musa perguntou se já havia diminuído, diminuiu quantos? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse diminuiu 5 e Nabi Musa disse teu povo não vai conseguir fazer esses 45 salats, volta a Allah subhanahu wa ta'ala e peça para ele diminuir. Então foi fazendo essa ida e de volta, Allah subhanahu wa ta'ala sempre reduzia 5, 5, 5 até que Allah reduziu até 5 salats, que são esses salats que nós fazemos. Quando Allah subhanahu wa ta'ala reduziu para 5 salats diários, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi, ao chegar no sexto céu, Nabi Musa novamente disse, seu povo não vai conseguir, vai Allah subhanahu wa ta'ala e peça para ele reduzir. Então Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, Nabi Musa, eu já estou com vergonha para ir lá de novo de tanto pedir. Sim, de tanto pedir, então eu já estou com vergonha. Então foi quando Allah subhanahu wa ta'ala disse que a ordem dele era essa e que nestes 5 salates Allah subhanahu wa ta'ala ia dar 10 recompensas por cada salat. Significa que 10 vezes 5 é igual a 50. Logo, é como se nós estivéssemos a fazer 50 salates diários. Isso para mostrar a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele simplesmente reduziu o número de salates, mas não reduziu a recompensa que ele daria se nós fizéssemos os 50 salates. Este gesto de comunicação de Musa alayhi salatu wassalam com o Nabi Karim alayhi salatu wassalam, qual é a moral que nos ensina para a sociedade? Qual é a lição que fica para a sociedade? Este gesto que nos é mostrado aqui neste incidente, uma das coisas que nos mostra é a interação que deve haver entre os mais velhos e os mais novos. Por que eu digo isso? Porque em comparação de idade, né? Nabi Musa é mais velho em relação a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, Nabi Muhammad recebeu o salat. Ao voltar, Nabi Musa procurou saber o que aconteceu lá, né? E Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele respondeu o que aconteceu. E Nabi Musa disse, não, eu por experiência, por ser mais velho, né? A minha experiência diz isto. Então, tenta fazer assim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ouviu o conselho do mais velho e foi ter com Allah subhanahu wa ta'ala novamente. Isso para dizer que é preciso que haja interação entre os mais velhos e os mais novos. E é preciso que os mais novos escutem os mais velhos. Os mais velhos. Mas também há que colocar a sua posição como mais novo. Por que eu digo isso? Porque Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de tanto ir pedir, depois quando chegou nos 5 salats, Nabi Musa disse, volta e vai pedir para reduzir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, não, agora chega, já não dá. É vergonhoso para mim e ter que ir pedir. Significa que nem sempre os mais velhos estão certos. Há vezes que eles podem estar errados e nós, como mais novos, também temos que corrigir ou impedir que eles façam algo que não deviam fazer. Algo não deviam fazer. Estamos a falar aqui, Molana, exatamente, já falamos do salat. Aqui o Nabi Karim alayhi salatu wassalam recebe, está de volta, encontra com o Nabi Musa alayhi salatu wassalam, faz essas voltas todas e termina os 5 salats e tivemos esta recompensa de 50 salats. Mas eu só para adiantar para si, o Nabi Karim alayhi salatu wassalam chega em Meca, informa o povo. Nabi Karim alayhi salatu wassalam é ouvido pela primeira vez a contar este incidente para Ahl al-Makka. Qual foi a reação deste povo em torno da notícia que ele trazia? A mensagem que o profeta sallallahu alaihi wasallam trazia, a informação, normalmente ele deu uma informação do incidente que ele terá vivido. Mas, naturalmente, esse incidente, mesmo que alguém te diga que ele saiu daqui às 20, foi para Dubai.
Estamos a falar num mundo onde que não há tecnologia. Foi para Dubai e voltou na mesma noite. Acreditaria nessa pessoa? É muito difícil. Agora pode-se acreditar porque temos meios favoráveis, né? Agora, quando o professor sallallahu alaihi wasallam trouxe esta informação, criou dúvida nas pessoas que escutaram aquela informação, pelo que eles viviam no momento. Tomavam viagens longas para chegar a um determinado lugar. Por exemplo, nós dissemos que alguém que sai daqui até a Manga, na Manga, bairro da Manga, a pé, normal, pode ser 1h30 ou 2 horas, a pé. Se chegar alguém te dizer que fez 20 minutos a pé, daqui até na Manga. É complicado. É complicado. Então, por ser humano, natural, era difícil ele acreditar. Difícil, tendo em conta a vida que eles tomavam, também estavam muito longe de acreditar nas coisas divinas. Em outras palavras, havia motivos suficientes daquele povo não acreditar com muita facilidade. Sim, tendo em conta já depois de professor sallallahu alaihi wasallam ter anunciado a sua profecia. Não se esperava tanto que eles aceitariam. Por isso, quando o professor sallallahu alaihi wasallam trouxe a informação, a primeira coisa que eles disseram: olha lá, senhora, o seu sobrinho já está a ficar maluco. Falaram para tio do profeta Abu Talib: senhora, o seu sobrinho já está a ficar maluco, vai consertar ele. Isso que ele está a contar não acontece, né? Eles disseram: agora a sua loucura piorou. Até outros disseram que talvez este estava a beber, acordou embriagado. Por isso está a falar isso. Por isso está a falar, já não tem, a consciência dele não está no lugar. Mas existiam alguns que ainda, pelo menos pensavam, né? Disseram aqui, não, este é um amigo dele, aí vamos perguntar ao amigo dele. Eles diziam Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu. Só que as pessoas, quando foram perguntar a Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, logo de primeira que Abu Bakr escutou, logo acreditou. Amém. Por quê? Nós aqui encontramos duas visões. Uma visão, Abu Bakr radiyallahu ta'ala não acreditou aquilo na visão natural das pessoas. Abu Bakr radiyallahu ta'ala acreditou aquilo na visão espiritual. Espiritual. Só. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala no Corão ele diz: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. E depois Allah diz: صم بكم عمي لهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. Eles podem ter os olhos, mas não conseguem ver com os olhos. Podem ter os ouvidos, mas não conseguem ouvir. Agora, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz que eles têm os olhos, não conseguem ver, têm os ouvidos, não conseguem ouvir, têm um coração, mas não conseguem sentir, Allah não está a falar a forma natural, está a falar da forma espiritual. Então, os descrentes, eles não acreditaram, não porque eles não podiam, é porque espiritualmente eles não estavam preparados para acreditar num poder daquela dimensão. Daquela dimensão, porque existiam curandeiros, que também os mesmos curandeiros, através da magia deles, não acreditaram, que não é possível. Então, ele foi recebido de uma maneira da renegação do seu próprio povo. Quer dizer, o povo mostrou aqui que não estava preparado para aceitar. Quase que a renegação era consensual. Sim, sim, sim. Não estavam preparados. Excepto Abu Bakr Siddiq, radiyallahu. Inicialmente, vem lá no hadith, Abu Bakr radiyallahu foi o primeiro homem que levantou e confirmou aquela mensagem que o profeta sallallahu alaihi wasallam trazia. É a partir daí onde que Abu Bakr radiyallahu foi denominado de As-Siddiq. Tivemos dois atributos neste incidente. Primeiro atributo, como Imam al-Anbiya em Jerusalém, não é? Segundo atributo, um dos seus companheiros agora receberam
título de As-Siddiq. As-Siddiq. As-Siddiq, mashallah. Falando nisso, para si, temos aqui uma visão carnal e uma visão espiritual. Qual foi a repercussão, farei a mesma pergunta, do povo naquela altura e por que o Abu Bakr na primeira hora disse que acreditava? Eu penso que foi porque Abu Bakr cresceu com o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Desde criança eles foram amigos e em nenhum momento ele viu ou ouviu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a mentir. E é por isso que quando as pessoas foram perguntar para Abu Bakr, ele logo disse: eu acredito. Porque ele já conhece o comportamento de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aqui podemos ver a importância de nós termos um amigo que nos conhece, que sabe como nós somos, que pode nos defender quando nós mais precisamos. A importância de ter um bom amigo e sermos também um bom amigo para alguém. Um bom amigo para além. Molana, é o Miraj, estamos a falar. Chegou o Salat. Ouvimos aqui de Abbas Safina nos explicar que é um dos melhores presentes que nós tivemos. É o Salat que nos afasta das malidades. Quais são outros benefícios do Salat dentro do ser humano? O Salat para o ser humano tem vários benefícios, sejam eles benefícios espirituais, assim como benefícios físicos também. Porque o Salat não vem só para beneficiar o ser humano no Akhira. Allah subhanahu wa ta'ala diz: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Aquela pessoa que pratica boas ações, seja ele homem ou mulher, que tenha certeza que nós iremos lhe conceder uma boa vida. E no fim disso, iremos conceder a ele a recompensa devidamente de acordo com aquilo que ele praticou. Quando nós vemos agora os muçulmanos a fazerem salat 5 vezes por dia, estão a fazer salat, o benefício que ele está a ter naquele salat é que espiritualmente ele está ganhando a recompensa e fisicamente ele está sempre a movimentar o seu corpo, os seus músculos estão sempre intactos. Então, o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, eu sempre tenho dito assim, que também é recomendação de alguns imãs também. Eles disseram que não existe melhor decisão nos céus e na terra, além da decisão de Allah. Aquilo que Allah diz que é para se fazer é melhor decisão e aquilo que Allah disse para não se fazer também é melhor decisão. É melhor decisão. Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz para se fazer é a melhor decisão e aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz para não se fazer é a melhor decisão. Nós ouvimos agora uma aula muito forte sobre Miraj, a repercussão, e ouvimos também, e Abu Bakr foi a primeira pessoa a aceitar o Miraj de Nabi Karim alayhi salatu wassalam. É importante frisar que há um ponto muito evidente aqui para poder ver onde o Bakr Siddiq admira-se e responde de imediato que se é Muhammad que diz sobre Miraj, então esta informação é verdadeira. Onde que acontece? Nabi Karim alayhi salatu wassalam, na altura recebia a profecia, o Bakr Siddiq não estava nas terras de Yemen, muito longe da cidade, fazendo seus negócios. Então ele lá sonha com uma lua e um sol a fazer um eclipse. Quando faz eclipse, a fazer eclipse, e naquela altura as pessoas iam ter com astrólogos ali, e ele amanheceu, foi ter com o astrólogo, e o astrólogo disse: há de surgir um profeta na sua terra, onde você nasceu, e este profeta, você estará aliado a ele. Então, foi um sonho. Depois de lá, algum tempo, ele viaja, sai da zona de negócio para a cidade de Makkah al-Mukarram. Quando chega lá, encontra exatamente a notícia do bairro que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah. Então, ele ficou calado
de repente encontra-se com o Nabi Karim alayhi salatu wassalam, e ele pergunta, ele diz, Abu Bakr, eu sou mensageiro de Allah. Sou mensageiro de Allah e eu quero que você trabalhe comigo. E ele diz, eu queria saber, os profetas anteriores, como Moisés e os outros, tinham alguns sinais, alguns mu'jizats, milagres. E você, Muhammad, quais são os seus milagres? E Nabi Karim alayhi salatu wassalam diz, Abu Bakr, você está preocupado com o milagre? Aquilo que você sonhou de onde você vem, não é suficiente você acreditar a mim como sou mensageiro de Allah? Uma coisa que ele não tenha aberto, avisado a ninguém. Dali, Abu Bakr Siddiq fica muçulmano e a partir dali não duvidou mais do Nabi Karim alayhi salatu wassalam. Fique bem, passa o Miraj Mubarak, faça doa que chega o mês Shaban com bênçãos e receba o mês de Ramadã com muita benevolência e caridade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.